Salmo 119, versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Quem pode dizer isso? E os estatutos, o que são os estatutos? A palavra, a lei, as ordens, ordenanças. A palavra de Deus é tudo isso, né? E por que esse salmo é o maior de todos? E fala só sobre a palavra, né? Por que ele é o maior de todos? Vocês já pensaram sobre isso? Se Deus é palavra, e o que ele é? Grande. Então, cento e tanto foram poucos versículos para falar a respeito de um Deus tão grande, né? Então, esse aqui, 54, fala que tem sido os meus cânticos, quer dizer, pessoas que têm experimentado dessa palavra e até canta, se alegra, né? A alma dela é restaurada, é refrigerada, ela se sente alimentada por esta palavra. Na casa da minha peregrinação. O que quer dizer na casa da minha peregrinação? Mas a casa, qual a casa? Seu coração, né? Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. As memórias que nós normalmente habituamos ter à noite, elas farão parte das atitudes que nós teremos ao longo do dia. Eu acho que todas as mulheres têm esse hábito de à noite ficar pensando, né? Eu conheci ao longo da vida pouquíssimas que falavam assim: eu deitei, dormi, né? A gente normalmente pensa mais. Os homens têm o hábito de apagar logo, mas nós não. Nós nascemos com um certo poder de reflexão maior. E à noite é o momento que normalmente os problemas crescem. Quando nós temos uma situação para resolver, é à noite que você começa a pensar: como é que vai resolver isso? Como essa situação está difícil? Você encaixa as pecinhas do quebra-cabeça que você não conseguiu durante o dia. À noite, olha, essa pessoa falou isso, aquilo. Você começa a pensar se é um problema de saúde. Você lembra do médico, você lembra do remédio. E agora? E se essa doença evoluir? Normalmente, à noite vem as preocupações, né? Então, o salmista usava a palavra de Deus até para espantar os terrores da noite, os pensamentos ruins que vinham. Então, lembrar da palavra. Por exemplo, quem tem alguma dificuldade por causa de problema hormonal, alguma coisa para dormir, né? Você tem mais... você passa mais tempo desperta. Então, usar esses minutos para refletir na palavra, porque se a gente começa a ficar agoniada, porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que fazer isso, se eu não dormir, o que vai ser do meu dia? Não, começa a meditar na palavra, começa a orar, porque o se lembrar da palavra vai trazer a calma, a paz, a segurança. Você pode até se lembrar dos problemas, mas a palavra vai te dar um norte, uma direção. Não, tem esse problema aqui, mas meu Deus foi fiel tantas vezes, eu já passei tantas lutas. Então, lembrar da palavra à noite. A gente lembra da palavra o dia todo, mas o salmista fala de um período especial, principalmente quando nós estamos sendo afligidos por uma situação. À noite, às vezes, pode se tornar um tormento. E você começa a se lembrar das situações. Como é que você vai resolver isso? Bom, eu não sei como isso vai ser resolvido. Está nas tuas mãos, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, é grande, como a senhora disse no início, né? O Senhor é tão grande, então o que é esse problema para ti? Os nossos problemas têm a tendência de crescer quando nós perdemos o sono. Mas vamos apresentar esse Deus grande para esses problemas que aos nossos olhos parecem ser grandes, né? E mencionar o nome dele. Lembrei-me do teu nome.
Todo-Poderoso. Tudo é possível, né? Então, você, só em agradecer, você fala, eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu estou na chave. Né? Toda hora você está usando o nome e é poderoso. Né? Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, é guardar. Quando a Núbia falou, você está enfrentando um problema, aí você tem que lembrar, mas a tua palavra diz isso. Né? Isso você vai requerer aquilo que é de direito seu. Então, é uma coisa que você não pode esquecer nunca. Não pode esquecer todas as outras coisas, né? Menos da palavra de Deus. Porque na hora que você precisar, é a arma ao seu alcance. Né? O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas. Então, porção é o tudo que você precisa. Né? Mas aí tem a promessa que você faz quando você vai nas reuniões. Eu, pelo menos, faço muito isso. Eu estou lá na reunião, e o Espírito Santo está falando, está cobrando coisas de você. Aí você fala assim, eu prometi que ia te buscar, eu prometi que ia ler mais a tua palavra. Então, esse versículo é exatamente o que acontece com a gente, né? Eu disse que observaria a tua palavra. Então a gente está sempre prometendo. Eu vou ser diferente. Eu vou dar mais tempo. Eu vou ler mais. Eu preciso orar. Você está sempre prometendo. Você falha, se esquece, você se distrai, você fica muito ocupada, né? Então você vê, é uma coisa que acontece com todo mundo. Você não fica mal, quer ler mais. Não, é uma coisa que acontece com todo mundo. Ainda mais nos nossos dias. Tem muita coisa acontecendo. Né? Na época de Abraão, ele só tinha as estrelas para olhar, né? Esse ponto era melhor, né? Mas o nosso dia, e parece que os dias estão menores, né? Você faz pouca coisa. Ele encurtou o dia. Chegamos quase em dezembro. Passou assim no piscar de olho. A vida é mais corrida dos anos aqui dos homens, né? Então, isso que você promete a Deus tem que pode ser uma palavra. Falar é fácil. O problema é cumprir. Né? Prometer é fácil. É cumprir. Então, os salmos são justamente para isso, para nos alertar a nossa humanidade, como é a nossa carne, como que ela evolui, como ela é egoísta. Né? Então, você na reunião, eu vou buscar, vou ler mais. Quantas vezes você fez isso? Quem já fez? Todo. Por que lá que você faz isso? E lá o Espírito Santo está tocando, né? O ambiente é propício. Né? Na tua casa é só você e ele que está em espírito. Mas ali o outro está te lembrando. O pastor está te lembrando. Né? Mostrando a você a necessidade que é desse alimento. É uma questão assim de capricho. É a nossa espiritual. Ficar anêmico, né? Falta da palavra. Então, por isso que esse salmo é tão grande, para nos dar a importância da palavra. E quando nós fazemos as promessas e perdemos a referência de que Deus é a nossa porção, porque antes você percebe aqui a estrutura da frase o Senhor é minha porção. Porção aqui é herança, né? Então, por isso ele prometeu. Então, tem uma conexão.
entre entender quem Deus é, né, e para quem você faz a promessa. Porque se não houver esse entendimento, nós vamos sempre prometer e falhar nas nossas promessas. Desde o início, nós vemos que Deus quis ser a herança do povo. Lá no Pentateuco, você vê ele falando dos levitas. Eu sou a herança dos levitas. Todos tinham terras, mas os levitas não. Ele falou, não, vocês não precisam de terra, eu sou suficiente, eu sou herança, né? Herança, normalmente, é algo que o pai deixa para o filho, porque ele quer abençoar o filho. Então, desde o início, Deus quis ser a nossa riqueza, a nossa possessão, mas nem sempre o servo vê que Deus é a sua riqueza. Ele quer outras fontes de contentamento, de alegria. Mas quem encontra satisfação nele vai fazer promessas e vai lutar para cumprir essas promessas, né? Nós não podemos, nós como pessoas de Deus, pessoas que têm compromisso com Ele, nós não podemos pensar que no mundo nós vamos encontrar alegria, força, riqueza maior do que Ele. Por exemplo, todas falam que o céu é o meu deleite, é para o céu que eu quero ir, eu quero estar com Deus. Mas se falta desejo de estar com Deus aqui na terra, como é que pode-se acreditar que você realmente está falando algo que é verdadeiro, que vai querer estar no céu com Ele? Se aqui não há prazer, né? Eu, quando penso em herança, por exemplo, os pais terrenos, eles deixam, de repente, uma casa, um carro, são os bens, um dinheiro no banco, né? Qual é a herança que Deus nos deixou? Ele é um pai, ele deixou já a herança, imagina isso. A palavra é uma herança. Como eu lido com esse tesouro? O Espírito Santo é uma herança. Jesus subiu e falou o quê? Não, vou mandar, olha, vou mandar o Espírito Santo. Como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? É uma riqueza. Então, quando eu ignoro essas riquezas, eu deixo de meditar na palavra, eu deixo de me relacionar com o Espírito Santo, é fazer a mesma coisa que aquele filho pródigo fez. Desprezou, né? Pega a parte da riqueza do pai, mas gasta com coisas que não são úteis. Então, nós censuramos aquele filho que saiu e gastou absolutamente todo o patrimônio do pai, mas muitas vezes fazemos da mesma forma. O Espírito Santo nos selou, nós recebemos. Aqui nós estamos falando com esposas, né? Partimos do princípio que vocês são batizadas com o Espírito Santo. Como é que você usa essa riqueza, esse poder? O Espírito Santo é poder, poder para testemunhar, poder para viver, poder para honrar a palavra que a gente empenha com o nosso marido, de sermos fiéis a Ele, a palavra que nós empenhamos na obra. Nós um dia fizemos um comprometimento no altar. Eu vou te servir até o fim da minha vida, que a minha vida seja gasta pelo Senhor. Nós nos comprometemos de ir para onde Deus mandar. Nós não podemos nos esquecer disso. Por quê? Acontece de num determinado momento da vida que a pessoa já não quer ir mais para onde Deus mandar. Ela esqueceu da palavra que ela empenhou. Ah, não, para esse lugar eu não quero ir, eu não vou. Ah, se Deus me mandar para lá, eu saio da obra. Não, para lá eu não vou. Eu sirvo muito bem, mas se for aqui, se for nessas condições. Então, olha só como as coisas vão mudando ao longo do tempo. E às vezes a gente não se dá conta. Então, o salmista é alguém que, como no versículo anterior, ele está sempre refletindo sobre a sua vida. Quando fala aqui, ó, isto fiz eu. Ou seja, ele pensava. Será que nós temos pensado na nossa vida, nas nossas atitudes? Porque é como uma criança que está estudando, ela estuda o ano todo. Quando chega ao final do ano letivo, o professor vai dar lá a nota. Nunca vi, eu como professora, eu nunca vi um aluno que ficou empatado. Ou ele é aprovado ou ele é aprovado. Não tem coluna do meio. Ah, não sei. O professor não chega assim, não sei se você passou, se você não passou. Não tem isso. E você vê que Deus é do mesmo jeito. É o sim, sim, não, não. É luz e trevas. Ou você vai ser aprovado, vai ser
reprovada. Então nós precisamos refletir sobre a nossa vida para ver em que condição nós estamos. Como se nós fôssemos alunos, né? Peraí, que condição eu estou? Como eu tenho vivido a minha vida com Deus? Como eu tenho vivido o meu dia a dia na obra? Como eu tenho vivido nessa aliança, nesse casamento que eu fiz com Deus? Eu me casei no altar com Ele. O nosso marido, nós vemos, é uma pessoa, nós nos unimos ao nosso marido, nós vemos todo dia. Ele fala, ele está ali presente. Imagina, nós nos casamos com Deus, embora nós não possamos vê-lo, mas Ele colocou uma aliança no nosso dedo, que é o Espírito Santo. Imagina isso. Por mais que você não veja, o Espírito Santo está ali. É preciso ser fiel a esse marido, a esse Deus, a esse Senhor, que é a minha herança, a minha riqueza. Eu não preciso de outras fontes de contentamento, de satisfação, de deleite, porque Deus é tudo que eu preciso. Ele quis ser dos levitas, isso. Eu quero que eles encontrem alegria em mim, que eles me vejam com essa honra, com esse privilégio. Que privilégio é ter Deus como a sua riqueza, Deus como a sua riqueza. E a gente, pelo menos todas as vezes que a gente vem na meditação e fala da palavra, o nosso desejo é esse, colocar dentro de vocês, ou despertar dentro de vocês, esse amor pela palavra, pelo Deus da palavra. Somos um povo que tem uma herança. Claro, nós vamos ter no futuro acesso a outra parte da herança, muito grande, mas o melhor da herança Ele já deu. Ele é a nossa riqueza. Se Ele não é a sua riqueza, você vai ficar insatisfeito. Tudo vai ter defeito. Todos os lugares vão ter defeito, todas as igrejas, todas as obreiras, todos os pastores, todos os bispos. A igreja não vai estar boa, a reunião não vai ser boa. Quando Deus é a nossa riqueza, a maioria de nós, né, não veio de um berço que o pai deixou alguma fortuna, que deixou... olha, tenho que ir lá, bispo, na minha terra, porque meu pai deixou uma quantidade de dinheiro. Ninguém, né? Nós não nascemos assim. Mas nós, por outro lado, temos o privilégio de sermos filhas de um pai riquíssimo. Ele sim deixou uma herança. Ninguém aqui é pobre, né? Então, quando a gente vê o valor dessa herança, como você está falando, o valor da palavra, que é esse tesouro, você quer realmente cuidar. Poxa, meu tesouro, quanto que eu guardo desse tesouro em mim? A vontade de meditar, de ler, de entender a Deus, como diz lá em Jeremias, né? Que o homem não se glorie em nada desse mundo, em conhecimento nenhum desse mundo. O conhecimento do mundo incha, mas que ele se glorie em me conhecer, em me entender. A palavra é como se fosse um manual que revela quem Deus é. Como não? É um manual que revela quem Deus é. Então, amar a palavra é amar a Deus. Ter sede da palavra é ter sede de Deus. E aí você vai receber esse sustento, essa força. Quem se relaciona bem com a palavra vai se relacionar bem com Deus. Quem não tem relacionamento com a palavra, como é que você vai entender a Deus, o caráter dele, como ele age? Por que ele age daquela forma? As pessoas que não entendem a Deus vão achar que Deus é injusto quando acontecem certas coisas. E hoje nós estamos num tempo que até muitos evangélicos começam a achar que Deus é injusto, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Agora, quem entende Deus sabe que Ele é justo em todas as suas decisões, em todas as suas ações. Há justiça, sempre vai haver justiça. Um incrédulo fala assim, mas Deus mandar alguém para o inferno? Se Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Aí vem o cristão, filho de Deus, não, porque Ele é justo, Ele vai sim mandar para o inferno. Olha só o entendimento. Completamente diferente, né? Quando Deus criou o céu, a terra, tudo foi criado com a palavra. O que está sustentando a terra? Ela está lá, solta. A palavra. Imagina a palavra dele em nós. Como vai nos sustentar? Como vai nos fortalecer? É o poder de Deus. Sabe? É o poder de Deus dentro.
Então, não é uma coisa que você ignore ou rejeita ou acha insuficiente. Não. Coisa necessária, é o nosso sustento. É a nossa fé que está nessa palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. E há uma análise da vida aqui. Onde os meus pés têm ido, né? Que caminho eu sigo, que opinião de quem, das pessoas ou da palavra. Pensar e voltar, que é o que ele está falando aqui. Considerei os meus caminhos e voltei. Ou seja, nós estamos falando aqui de um homem que temia a Deus profundamente. O salmista é alguém que tinha uma comunhão íntima com Deus, e nós percebemos isso pela reflexão que ele faz a respeito da palavra. Mas ele se percebe, quando faz o autoexame, em alguma coisa ele se desviou, por isso que ele tem que voltar. Olha só, né? Ele é humilde para perceber. Imagina que isso aqui foi escrito há milhares de anos. E ele deixou registrado para nós que em algum momento ele se desviou com alguma coisa. Nós podemos nos desviar com um pensamento, com um sentimento. Gente, nós vivemos num mundo que culturalmente é antagônico a Deus, aos seus mandamentos. Nós corremos o risco de, em algum instante, sermos contaminados por alguma coisa. De começar a pensar algo que é contra Deus e não combina com a palavra dele. Então, esse autoexame é uma coisa muito pessoal e que deve ser feita todos os dias. Não dá para o marido ajudar no autoexame, não dá para... Sabe, você não pode delegar isso para ninguém. É algo que você faz como um exercício diário e ver, peraí, mas nisso aqui eu estou me desviando. Eu já não estou fazendo mais, talvez, a obra com o mesmo temor que eu fazia. Quando eu olho para trás, eu percebo que, olha, eu tinha mais respeito com as coisas de Deus, eu tinha mais consideração, eu fazia com mais amor, eu era mais fervorosa nas coisas de Deus. Eu não estou mais, então eu preciso voltar. Em Apocalipse, é um conselho de Deus. Lembra-te, pois, de onde... Para aquela igreja, naquele momento, ainda havia esperança. Por isso que a carta foi escrita. Mas ela não fez o exercício de voltar e ver onde caiu. Como é que nós podemos nos arrepender se a gente não reconhece o nosso erro? Sempre considerar seu, não dos outros. Pessoas que gostam de ficar lá, fulano está assim, ou fulano está fazendo. Não, é você. Há uma miopia, né? Que nos faz, muitas vezes, ter dificuldade de enxergar os nossos próprios erros, mas uma facilidade tremenda para enxergar o erro dos outros. Por isso que o Senhor Jesus disse: você quer tirar o cisco no olho do outro quando você tem um pedaço enorme de madeira no seu olho. Quem tem uma madeira nos olhos não consegue enxergar, mas cisma que sabe enxergar e que pode enxergar e que pode apontar o erro dos outros. Não que nós não podemos ajudar o outro no seu processo de desenvolvimento espiritual, mas nós primeiro precisamos remover as traves que estão nos nossos olhos. Não consegue ajudar quem primeiro... Apressei-me e não me detive a observar. Há perigo quando se demora, né? É como se o salmista estivesse falando aqui. Eu ouvi a palavra, meditei na palavra, o Espírito do Senhor falou comigo, trouxe a revelação e agora eu não posso demorar. Por quê? Quando nós demoramos, o que acontece? Nós nos esquecemos. Você já deve ter passado pela situação de ir a uma consulta, o médico te dá as orientações, ele explica. Se você naquele dia já começa a fazer, você não esquece. Mas você deixa passar uma semana, aí você vai tomar isso. Antes do almoço ou depois do almoço? Aí você já começa. Já não estou me lembrando. Será que eu devo cortar? Ele mandou eu tirar o leite totalmente ou eu posso? Não, eu não lembro. Não acontece isso na palavra. Se nós demoramos em praticar, nós vamos perdendo. Nós vamos deixando aquilo sumir da nossa mente. Nós somos seres extremamente esquecidos. É
medida que passam os anos, mais esquecidos ainda nós vamos ficar. E aí? Se nós demoramos, então, como a dona Esther disse, há uma urgência, há uma pressa. Então, eu não posso demorar e eu não posso ficar detida por nada. O que é o estar detida? Presa. Mas Deus pediu isso, mas poxa, isso aqui é tão bom, eu vou deixar de fazer isso. Eu vou ter que renunciar a isso. Não, eu não posso ficar preso, eu quero me libertar logo. Se ele falou que isso não é bom, por mais que eu não veja como algo ruim, se ele falou, ele é o meu Pai, ele tem todo o conhecimento da sabedoria, eu vou confiar na instrução dele, eu vou abandonar isso. É mais fácil se desviar do que se apegar. Acho que muito rápido, assim, é no piscar de olhos. Para você se apegar com Deus, leva tempo, né? Leva experiências que você vai tendo, não é assim. Né? Bom, claro, Deus entra na vida na hora, mas aquele esforço do seu dia a dia de buscar a presença de Deus é mais difícil do que você cair, é mais. Então, por isso que ele fala, apressai, tenha pressa, age logo, deixa para Deus. Não é o 61, né? Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua. Então, o que é despojar? O que é despojar? Despir, despojar é despir, tirar tudo. Então, bandos de pessoas querem tirar essa coisa, essa fé que você tem, né? É como se nesse mundo nós tivéssemos, ele fala aqui no versículo que a gente passou, acho que é o 57, né? Sobre a peregrinação. O salmista é alguém que não vê o mundo como uma morada demorada, ele vê como uma morada passageira. É muito rápido, eu estou de peregrinação nesse mundo, isso aqui vai ser rápido. Eu costumo pensar como nós numa casa. A gente, quando se muda para uma casa, nós não pensamos assim, eu vou viver aqui o resto da minha vida. Não, eu já sei que isso aqui vai ser rápido, não é? A gente já muda, eu vou deixar essa roupa de cama aqui. Então a gente está sempre, é uma morada temporária. Você sabe que aquela casa é temporária. Por ser temporária, o que você faz? Você nunca deixa nada estragado, não é assim? Você pensa numa roupa de cama nova para a próxima moradora. Se acontece uma infiltração, você quer logo consertar a infiltração, porque a qualquer momento o telefone pode tocar e você vai sair da casa. E não vai dar tempo de consertar nada. Ou dá? Não dá. Então, se nós olharmos para a nossa vida e pensar, aqui é passageiro, aqui, não sei, qualquer momento o telefone toca e nós somos levadas, né? Nós somos promovidas. E o salmista pensa assim, olha só, é como se vivendo nesse mundo com a riqueza que eu tenho, eu corro o risco de ser assaltado espiritualmente, né? Eu estou de peregrinação, estou de passagem, e a qualquer momento aparece um bando aí de salteadores. O diabo e os seus demônios como salteadores, Jesus fala disso. E aí o diabo quer roubar o que nós temos. Ele quer nos despojar, nos despir. Ele quer tirar aquilo que nós temos de precioso. O diabo é um ser que tem muita inveja de nós. Muita. O que foi feito por nós não foi feito por ele. Para ele, né? Deus não fez. Ele pecou, ele foi expulso do céu. Tinha e perdeu, ele tinha e perdeu. E no nosso caso, não. Imagina. O homem, através de Adão e Eva, pecou. Toda a raça humana pecou junto com Adão e Eva, mas Deus não aceitou perder. Ele decidiu, ele fez um plano de redenção para resgatar o homem. Imagina a inveja do diabo. Deus deu o seu único filho para nos salvar. Ele nunca desistiu de caminhar com o homem, de manter esse relacionamento conosco.
Mas o diabo, como salteador, vai querer sempre nos despojar da nossa riqueza. Como que eu faço para tirar isso? Jesus contou a parábola lá da semente e do semeador, não é? Na parábola ele fala lá, uma semente caiu e veio logo o inimigo e roubou a semente. Então, imagina que nós estamos, se você for para um país perigoso que tem assaltantes, você não fica assim desfilando com o seu telefone. Aqui as pessoas falam, né? Você já viu aqui em Portugal? A primeira coisa, quando nós chegamos no Brasil, a primeira coisa que a gente acha estranha é isso. Todo mundo na rua falando com o telefone. Deixa a bolsa na cadeira. Olha, na igreja, gente, eu fico apavorada, porque as pessoas deixam a bolsa às vezes aberta, tá aparecendo a carteira dela. E ela vai lá com a frente. Aí eu vou tomar conta dessa bolsa. Agora eu já não posso orar, eu tenho que tomar conta, porque vai que acontece alguma coisa dentro da igreja, depois ela vai ficar. Né? Mas no mundo espiritual é isso. Nós não podemos ficar desapercebidas, distraídas, nada está acontecendo, não. Há um bandido muito perigoso. Ele está na área do bandido. Então eu tenho que ver o mundo dessa forma. O diabo não chegou para Jesus com uma coisa lá do mundo para tentá-lo. Ele usou o quê? A palavra. Ele sabia que se usasse uma coisa suja do mundo, Jesus não ia ser tentado. Então, para nos enganar, ele vai usar a palavra. Ele vai usar uma pessoa que aparentemente parece. Por isso que muitos têm saído, porque caem nesse engano. E depois que as pessoas caem, como eu não vi? Quando Pedro falou, não vai para a cidade. Pedro, amigo dele ali, mas ele viu que aquela voz não era de Pedro. O diabo estava inspirando ele a falar. Usou um discípulo, né? Não acontece com isso. Preciso muito cuidado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi enganada, um adultério, um roubo, saiu da obra. Quando ela cai em si, esse tombo da verdade, quando ela vê o que aconteceu, mas eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Eu já tive várias experiências de pessoas, mas bispo, entendendo junto com o Domingos, bispo, eu não imaginava nunca que eu fosse trair a minha esposa. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas em algum momento, essa pessoa aceitou uma ideiazinha, um pensamento. Ele faz a pessoa pensar que está tudo bem, né? E ele pensa, ainda depois assim, ele pensa que não é demônio. Então é muito forte. O engano, né? O enganador. À meia-noite me levantarei para te louvar, pelo teu justo. Então, as pessoas, muitas vezes, vão orar à meia-noite, 3 da manhã, para pedir alguma coisa. Mas esse aqui ia para louvar, sem interesse. A pessoa que é de Deus, ela tem esse amor sem interesse. Ela se chega a Deus porque o ama, porque quer estar perto dele. Você vê o exemplo de Jesus, ele saía toda hora para orar sozinho. E ele que tinha aquela necessidade de estar falando. E que os discípulos estavam lá, distraídos. Estavam companhia de um do outro, fazia bem, mas Jesus, não, a melhor companhia era o Pai. Então, e além dele levantar para adorar, para reconhecer como é perfeito, como ela é maravilhosa, né? Os teus ensinamentos. O refrigério da minha vida. Isso que ele estava falando. Então, mesmo que você não tenha esse motivo para levantar de madrugada, você não tem nenhuma preocupação, mas você tem esse de amar. Na quinta-feira nós tivemos um testemunho que eu achei muito interessante. A senhora já tem 30 anos na igreja, Dona Fátima.
E ela, depois que ela contou o testemunho, veio de uma vida muito sofrida, o casamento arruinado, a filha doente com leucemia, a vida financeira destruída, tudo arrasado na vida dela. E ela conheceu o Senhor Jesus, aprendeu essa fé, foi para o altar. Então veio a cura da filha, veio a restauração do casamento. Hoje eles são prósperos. Ela tem uma empresa, ela falou, eu não me lembro mais agora qual ramo. E depois que ela contou todos aqueles milagres, aquelas bênçãos, né? Domingos perguntou, e a senhora continua crendo no altar, no poder que tem um voto feito no altar? Pelo bispo, eu nunca deixei de participar de uma fogueiração. A única diferença é que agora eu não peço mais nada. Eu participo de todas só para agradecer por tudo. Ainda que eu termine a minha vida, não sei quantas fogueiras santas eu vou participar mais, né, pela frente. Mas eu não peço mais nada, eu só agradeço. Então, são pessoas que entenderam o dever da gratidão. Meia-noite aqui, talvez para a gente já não seja um grande sacrifício, né? A gente dorme tarde, meia-noite. A hora que muitas de vocês estão dormindo, que eu também vou, né, dormir. Mas a meia-noite no passado, imagina que eles não tinham luz elétrica, eles iam dormir nas galinhas. As galinhas dormiam. Então, tipo assim, 7 horas eu já estava sonhando. Então, meia-noite, eles estavam realmente no meio da noite. Era muito difícil, né? E o salmista é alguém que levanta na hora mais escura. Meia-noite significa a hora mais escura, né? Sem luz elétrica, sem nada. Aí só imagina, é alguém que vai fazer esse esforço todinho só para agradecer. Quanto o Senhor é bom. Mas a gente viu nos salmos aqui anteriores que ele passa muitas lutas. Ele tinha motivo, meu Deus, faz justiça. Olha só o que eles estão fazendo comigo, olha o que eles estão falando. Lembra que ele passa por calúnia? Ele não levanta de madrugada para pedir que acabe a calúnia, que aconteça isso, que aconteça aquilo. E qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor, é o primeiro. Então esse tem que ser o primeiro. O amor tem que estar na frente dos pedidos, né, que você tenha para fazer para ele. Então é esse que a gente vê a diferença quando ele fala para olhar para Abraão, é que Abraão tinha esse amor. Ele não tinha interesse, como a maioria dos cristãos vão na igreja só para pedir, né? Pedir isso, pedir aquilo. Não, mas você vê Abraão uma devoção. Você vê em Davi uma devoção. Apesar de que Davi orava muito pedindo pelos inimigos dele. Ele tinha muitos inimigos. Dá um fim neles, meu Deus. Mas ele contava com Deus, né? Aí você vê claramente uma afinidade, uma devoção a Deus nos salmos dele. Ele lá, ainda garotinho, com as ovelhas, cuidando das ovelhas, e o que ele fazia? Só louvar. O amor estava em primeiro lugar. O primeiro mandamento ele estava cumprindo, era amar a Deus. E aí, os cristãos de hoje, esse não é o primeiro. Esse é o último. Só se receber, vai agradecer, vai amar, vai se apegar a Deus. Então, quando Deus fala para olhar Abraão, eu vejo esse detalhe. Ele não fez grandes coisas, mas ele tinha uma afinidade, uma devoção, aquela voz que ele ouviu. Ele era fiel àquela voz. Então, quando nós nos convertemos, ele revela o amor dele para você. E você tem que permanecer naquela fidelidade de amor. Imagina um casamento, os dois se gostam, mas não se falam. Não diz nada um para o outro. Estão morando na mesma casa. Então você servir a Deus e não se apegar a Ele em amor, é um casamento que vai esfriar, vai acabar, né? E um casamento por interesse, né?
É a mesma coisa do filho que chega perto do pai, dá um beijinho, só interessado. Pai, me dá isso. Ou a esposa também, né? A esposa com o marido, né? Ela faz uma comida gostosa para ele, mas porque ela está interessada em pedir algo, né? E Deus, imagina como ele se sente ao ser tratado dessa forma, né? Ter filhos interesseiros, só querem tirar dele alguma coisa. Que relacionamento feio é esse, né? Então o 63 diz: companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus mandamentos. Então eu amo estar no meio de vocês, que tem a mesma fé, né? Eu não quero estar ser amiga uma cantora aí famosa, não. Eu estar no meio do povo, né? Então isso aqui é importante demais, vocês não imaginam as amizades que você tem que vão fazer você crescer em Deus ou diminuir, né? Então, o detalhe, essas amigas têm que temer a Deus. E, olha, posso dizer, 100% da igreja, 30%, 40% teme a Deus. Então, além de escolher essas amizades, ainda essas amizades têm que realmente serem tementes. E é o quê? O princípio da sabedoria. Se sua amiga é temente a Deus, ela vai só falar coisas sábias para você. Não vai falar coisas corriqueiras. Ela vai falar coisas que vai te edificar. E ela tem a sabedoria de Deus. E é a palavra. Esse dever de sermos seletivas com as nossas amizades, né? E sempre, o que acontece? A convivência que nós temos, muitas vezes, é até uma hiperconvivência, porque nós somos companheiras de vida, de dia a dia, de obra. Estamos aqui, limpamos a igreja, atendemos o povo, e a gente está sempre em família. Só que a vida não é uma coisa parada, ela é dinâmica, ela vai estar sempre em movimento. Então as coisas mudam. Não é porque você tem uma amizade hoje que aquela amizade vai ser sempre, né? Hoje você pode ter uma pessoa como sua melhor amiga, mas se aquela pessoa em algum momento não vigiar, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais respeito, temor, é preciso ter coragem. E nem todo mundo tem essa coragem. Então Davi, aqui, o salmista, é alguém que fala: eu vou ser companheiro, eu sou e serei companheiro dos que temem ao Senhor. Eu já vi muitas pessoas que não têm coragem de cortar uma amizade quando aquela amizade deixou de ser uma boa influência. Mas eu conheço há tantos anos. Mas essa pessoa, olha só, nós somos obreiras juntas, nós entramos na obra juntas. Mas se ela não respeita mais a Deus como antes, como que você vai continuar sendo amiga dela? Não quer contrariar a pessoa, mas você acaba por receber uma carga péssima, uma influência ruim. Porque, como a senhora disse, quando alguém não está bem com Deus, a conversa vai ser fútil, a conversa vai ser amarela. E aí, você vai ficar ouvindo conversa amarela porque você não tem coragem? Não vou ligar mais para essa pessoa. Não vou ligar, não quero mais. Tem um momento que às vezes nós temos que até silenciar no WhatsApp. Não vou conversar mais, não vou responder mais mensagem, não vou seguir mais essa pessoa na rede social. Mas se eu deixar de seguir, o que ela vai pensar de mim? Poxa, mas a nossa salvação tem que ter em primeiro lugar. Esse não é um dever que você faz só por causa da igreja, não. Você faz por causa da sua fé. Não é porque essa pessoa está falando mal da igreja, eu vou deixar de seguir por causa da igreja. Não. Entenda primeiro que o princípio está relacionado à sua fé. Se ela está falando mal da sua fé, isso vai te atingir. É preciso ter coragem. Muitos aqui já foram testados. Na transmissão a gente tem casos assim, que tiveram que cortar da própria família. É difícil. Poxa, como é que eu vou deixar de falar com essa pessoa? Porque não posso continuar conversando com ela desse jeito. Ela falando
que ela fala para mim a respeito da igreja, a respeito da palavra de Deus. Amizade, ela se move mais no campo do ser do que do estar. Você não precisa estar com a pessoa o tempo todo, você não precisa ficar tomando chazinho, comendo bolo com ela, você não precisa ficar ligando o tempo todo, você precisa ser. Amigo é aquele que é, não é só quem está o tempo todo ao lado. Então, nós temos pessoas que nós conhecemos que de repente estão distantes, né? Então, aqui em Portugal, talvez estão em outro país, mas você sabe que o amor dela é verdadeiro. Há uma sintonia. Você sabe que ela ora por si, você sabe que ela torce, que ela se alegra quando alguma coisa acontece de bom na sua vida. Ela vai lutar com você se você adoecer, ela vai estar lá do outro lado orando, torcendo, não é assim? Então a amizade se move no campo do ser, não do distância. Amor é dar, não é? Fecha mesmo esse versículo. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me, Deus está. Olha, se a terra Deus preparou toda maravilhosa, não faltando nada para nós, cheia da bondade de Deus, ensina-me, Deus está. Quer dizer, eu quero ser como o Senhor, ter essa bondade, benignidade uma para com os outros. Quer dizer, você quer ser aquilo que Deus é, benigno, bondoso, compassivo, misericordioso, né? Então, se a terra tem isso tudo de Deus, imagina o que Ele espera de nós, né? E nós somos um pedacinho dele, as mãos dele, o amor, a arte dele, a sabedoria dele. Então a gente tem que reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, assim, nesses detalhes. E ver se o que ele é, nós temos que ser. Se somos filhos dele, somos iguais a ele. Né? Como Jesus falava, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vê Deus, como Deus é. Bom, justo, verdadeiro, pacífico, misericordioso. A terra está cheia da bondade de Deus. Nós temos no Brasil a floresta amazônica, é uma grande floresta, fechada mesmo. E uma das coisas que as pessoas comuns não conseguem entrar na floresta e sair de lá rápido, não. Elas se perdem, você já deve ter visto. Às vezes em outros lugares também tem florestas assim que as pessoas se perdem. Você entra e há tanta vegetação, está tudo tão fechado, as árvores são... E quem entra ali dentro da floresta começa a examinar. Isso aqui é uma pegada, isso aqui é sinal que teve gente. Tem aqui um frasco de... Alguém deixou um copo de plástico aqui, é sinal que alguém passou por aqui e tomou água, né? Por exemplo, nós tivemos já acidentes aéreos que o avião caiu na floresta. Pensa que é uma coisa fácil achar? Não, eles ficam dias lá tentando encontrar. Aí eles vão por pistas, não é? Então eu vejo a Terra como a nossa missão, como desse desbravador que entra na floresta procurando as pistas. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele deixou várias pistas, né? Onde a gente olha, você olha para uma flor, uma pista, tem um Deus bondoso, tem um Deus grandioso, um Deus lindo que fez essa flor. Aí você olha para a estrela, outra pista, não é? Você toma uma água, uma comida, uma criança. Ele deixou vários sinais dele na terra. Ele está falando, a terra é cheia de bondade. Como uma pessoa não vê bondade de Deus em poder respirar? Oxigênio. Olha o Covid, quando veio, as pessoas não conseguiam respirar. Há bondade em cada lufada de ar. Há bondade no copo d'água, essa água que está aqui. Há bondade no... Sim, as ervas medicinais, né?
Então, ver a bondade de Deus, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a fidelidade de Deus, mas nós vemos bondade, a bondade dele para conosco, na comida que ele nos dá, na palavra, diariamente, nesse alimento espiritual que ele nos dá. Então, nós não temos outra alternativa, gente. Nós não podemos responder de outra forma, senão com bondade para as pessoas. Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, é esse Deus bom que deixou a terra cheia de bondade. Imagina, cheia de bondade. E nós vivemos num tempo, o favor de Deus ainda é muito bom. Porque quando nós abrimos a torneira da pia e lavamos a louça com uma água quentinha, as mulheres que viveram há 2000 anos atrás, iam nunca buscar. Tomavam banho, né? Tempos e tempos, porque não dava para tomar banho todo dia. Hoje, todas nós podemos tomar banho todo dia. Lavar a nossa cabeça, secar com o secador o nosso cabelo, gente. E então, quando nós vemos essa bondade, reconhecemos como dádiva, nós também passamos a ser. Não dá para você falar assim, o fulano, a fulana é cristã. Um pouco ruimzinha, sabe? Olha, trabalhar com ela foi difícil. É uma pessoa difícil, né? Ruim, dura, difícil, inflexível. Poxa, se nós conhecemos um Deus que é bom, que nos favorece, como é que nós seremos maus?